Olá, seja muito bem-vindo ao canal Despertando Pessoas. Eu sou Daniel Kaltenbach e estamos juntos aqui todas as semanas com um novo tema sobre ciência, espiritualidade e despertar da consciência. E falando dos nossos estudos, hoje nós vamos fazer um estudo que foi solicitado por algumas pessoas do nosso grupo de seguidores da luz, grupo de WhatsApp. Aliás, se você quiser participar do nosso grupo de WhatsApp, é muito fácil, só entrar em www.despertandopessoas.com/seguidores, despertandopessoas.com/seguidores, e seja muitíssimo bem-vindo ao nosso grupo. Bem, o nosso tema de hoje vai trazer um pouco da filosofia, das doutrinas mais antigas relacionadas à nossa essência, à nossa alma, à nossa consciência, à nossa origem, para onde nós vamos, céu, inferno, ou seja lá o que for. Vamos comentar um pouco sobre isso e as consequências das principais doutrinas e filosofias espiritualistas no mundo atual, inclusive no nosso atraso, na nossa dificuldade ainda humana em relação a tudo que nós estamos desenvolvendo nesse momento de transição planetária. Então vamos em frente, temos bastante coisa bacana para falar. Lembrando a todos vocês, se não se inscreveram no canal ainda, inscreva-se já, inscreva-se aqui e já deixe o seu like também, coloque o seu like e ajude o nosso canal a distribuir as nossas mensagens ao maior número de pessoas. Pois muito bem, sejam muito bem-vindos e hoje nós vamos filosofar dentro da espiritualidade, dentro das doutrinas principais da espiritualidade, sobre tudo o que está acontecendo aqui no nosso mundo até hoje, e vamos começar nos perguntando: para onde vamos? Porque essa é uma das primeiras perguntas da humanidade. Desde que o homem é homem, a gente se pergunta: para onde nós vamos quando morremos? Mas mais do que isso, o que nós seremos após a morte? Então a humanidade nos últimos milênios se perguntou e se questionou: peraí, nós vamos para onde e o que nós seremos? O que nós seremos? Nós seremos alguma coisa? E aí vem a terceira pergunta: nós continuaremos existindo mesmo após a morte? Esse pensamento sobre a existência de vida ou não após a morte é um pensamento que tem amedrontado, inclusive, muitas e muitas pessoas ao longo, né, da vida humana, da existência humana, e por outro lado tem também trazido à tona o melhor da espiritualidade, o melhor dos estudos espiritualistas, do desenvolvimento espiritualista, porque é justamente aquelas perguntas principais que vão dar propósito à nossa vida, porque há um propósito de vida atual totalmente distinto quando nós passamos a responder para onde vamos, né, o que vai acontecer e se continuamos existindo ou não após a nossa vida. Porque tudo que a gente faz aqui, tudo que a gente experimenta, as nossas atitudes, pensamentos, forma de ver as coisas, depende muito das nossas crenças, dos nossos pensamentos sobre o que vem depois. Então nós vamos ver isso com profundidade hoje e entender essas filosofias até hoje, um entendimento maior sobre a espiritualidade dentro disso tudo. A maior pergunta, a grande bifurcação da humanidade está entre entender, após a morte, nós temos o quê? Porque é mais ou menos uma questão de binômio. Ou nós temos o tudo, ou nós temos o nada. Ou nós temos a existência, ou nós temos a não existência. Ou nós temos a continuidade da nossa consciência, da nossa vida e tudo mais, ou nós temos a não continuidade, o fim, o término, o não ser. E quando a gente fala disso, isso é muito, muito, muito importante, porque é isso, ou é um ou é outro, ou é eternidade ou é o aniquilamento total. E essas perguntas, elas aparentemente inocentes, não tão inocentes assim, elas moldam a sociedade em que a gente vive hoje. Então a espiritualidade, ela é muito mais profunda do que às vezes a gente fica pensando no dia a dia. A espiritualidade está em tudo, está na forma do ser humano se portar, se moldar, se comunicar, existir entre os próprios seres humanos e o ser humano com a natureza.
Vamos imaginar o seguinte: se nada havia, se é um nada, né? Ou seja, dentro dessas filosofias, desses pensamentos, se o nada existe, então, após a morte, a primeira pergunta que vem, né, a segunda pergunta que vem é: ok, então para que servem? Para que serve a nossa vida? Qual o propósito de tudo? Por que a gente se afeiçoou com tantas pessoas ou não? Por que a gente teve tantas experiências? Por que a gente sofreu? Poxa, eu não precisava ter sofrido tanto, não sofri tanto. Para quê? Aprendi muita coisa, aprendi, desenvolvi. Para quê? Me esforcei, trabalhei minha inteligência. E mais do que isso, muitas vezes, quando eu tive vontades animais de fazer coisas erradas até com outras pessoas, eu me refreei. Eu segurei as minhas paixões, eu segurei a minha vontade, pensando justamente no quê? Pensando justamente numa vida após a minha, pensando num respeito maior, pensando num propósito maior em tudo que existe. Porque se eu não existir, se eu passar a pensar que eu não existo e acreditar nessa não existência, então tudo absolutamente perde o sentido. E a gente estaria numa situação muito pior do que a de um animal. Porque o animal ainda vive, né, no presente, naquela satisfação dos seus apetites materiais, sem se preocupar com o futuro. Ao homem foi dado o pensamento sobre o futuro, a reflexão sobre o futuro. E se esse futuro estiver na cabeça do homem como sendo nada, então tudo que existe hoje perde o sentido. Quando a gente fala disso, gente, é um pensamento, nós vamos discutir um pouquinho aqui, né? Não vou falar do niilismo, mas é um pensamento que está muito mais presente do que a gente gostaria na mente humana, em muitas sociedades, em muitas pessoas, muitas famílias e tudo mais, mas inclusive estaria muito mais presente dentro do ser humano se não fosse uma intuição, se não fosse o fato de que a nossa alma ela já é dotada de um conhecimento. A gente nasce com um conhecimento que traz essa intuição, a intuição da nossa existência, a intuição da nossa eternidade, a intuição exatamente daquilo que nós somos e continuaremos sendo. Então daqui vem a doutrina nihilista. É importante a gente entender isso para a gente entender a espiritualidade maior. A doutrina nihilista. O nihilismo é a crença no nada. Então, tivemos já filósofos, né, famosos ao longo da história da humanidade e muitas pessoas por aí ainda que acreditam no nada. Acreditam no nada. Então, a gente morre, a gente não é nada. A gente hoje vive e praticamente a gente não é nada, porque é tudo fruto do acaso. A gente não está aqui com um propósito, porque o nada traz isso. O nada traz a inexistência de propósito. Se não existe nada depois, eu não tenho razão de existir. Não é assim que a gente, né, que as pessoas pensam, os nihilistas pensam? Então a gente está sempre nesse paradigma. Poxa, não tem razão para existir, não tem razão para ser. E as pessoas acreditam, e grandes filósofos acreditaram, né, de que tudo que existe aqui foi criado pelo acaso. Sendo que o acaso, quem que é o acaso? O acaso não existe. O acaso seria um ser não inteligente, se é um ser absolutamente burro, porque é o acaso, pura e simplesmente, que teria criado coisas, tudo isso ao nosso redor, coisas inteligentíssimas, nosso corpo, nossa vida, nossa percepção, nossa consciência, coisas inteligentíssimas sem ter inteligência. É um absurdo, é um paradoxo, é algo totalmente lastimável que alguém pense dessa maneira. Mas o materialismo de certas pessoas é tão grande que ela consegue criar um Deus chamado acaso, só que diferente do nosso Deus, que é onipotente, onipresente, né, que tem uma sabedoria infinita, não, o acaso é um Deus que não pensa. O acaso é um Deus que não é inteligente, aliás, ele não é nada. Né? O acaso é a coincidência maior de tudo. É uma loucura. É uma absolutamente loucura. Mas muitas pessoas na sociedade viveram e vivem dentro desta loucura, colocando em questão esse Deus acaso, que é um Deus sem nenhuma sabedoria, um Deus absolutamente desprovido de qualquer vontade, de qualquer propósito, de qualquer coisa, por justamente não ser um Deus, ser apenas algo
que existe no universo e que foi criado também por nada, tudo ao acaso, mas ele tem uma força imensa sobre a vida das pessoas. Porque quando as pessoas começam a pensar nesta doutrina nihilista e começam a se dar chance de ficar pensando nesse tipo de coisa, que é uma loucura, é um desvio mental, né? Ou seja, você colocar toda a tua vida, tudo que você é, tudo que você sempre foi no nada, é uma loucura, mas a pessoa começa a entrar nesse mundo paralelo e aí o que acontece? A vida dela muda. Ela muda porque o nihilista, a pessoa que acredita no nada, os pensamentos dela, os interesses dela todos começam a se voltar só para o presente. Porque se ela não vê traço nenhum de futuro, traço nenhum de perspectiva, então só o que existe é o que ela está fazendo agora, não existe mais nada. E aí ela começa a focar em si própria. Aí vem as filosofias, né, que falavam do Carpe Diem, né? O Carpe Diem, que é aquela filosofia do aproveite o seu dia, curta o seu dia, aproveite o máximo o seu dia, sua vida enquanto pode, enquanto ela não acaba, porque amanhã tudo acabará. Então, o propósito da vida passa a ser apenas curtir a vida nesse momento, não tem outro. Se você não curtir agora, amanhã acabou. Se você ficar doente e não aproveitar, ficar velho e não aproveitar, acabou, já era. E nunca mais você vai ter chance de aproveitar uma vida, porque a vida nem sequer existe. Ela é uma ilusão dentro desse nada, desse Deus acaso. Então as pessoas nihilistas começam a pensar em si próprias. E elas começam então a achar que a felicidade é do mais astuto. O importante é eu ser feliz, é aproveitar meu dia. Se para eu ser feliz eu tiver que destruir 100 mil pessoas, eu tiver que subjugar um povo, eu tiver que escravizar pessoas, eu tiver que matar animais, eu tiver que matar pessoas, eu tiver que fazer mal, vários tipos de mal para pessoas, para me sentir poderoso, para me sentir bem, para dar vazão aos meus prazeres e interesses, eu vou fazer. Eu vou fazer porque é mais feliz quem é mais astuto, quem é mais esperto. Sabe quem é mais esperto? Isso gera o quê? Consequências na sociedade. As pessoas que vivem desta maneira, né, absolutamente dentro desse materialismo, desse niilismo, elas acabam, nem todas, claro, não estamos falando de todas as pessoas que são materialistas, que vão agir de uma maneira radical, ou de uma maneira a desconsiderar os outros. Mas a tendência muito forte é essa, por quê? Porque ela não tem nada que aprenda, nada que aprenda. Ela simplesmente fala, bom, ninguém existe, na verdade todo mundo não existe, é um niilista, não existe nada. Todo mundo acha que existe, essa é a loucura. Então a gente tem uma consciência, você acha que tem uma consciência e você acha que existe. Então o outro também acha que existe, mas ninguém existe. Porque o acaso que criou, que é o nada também, que é algo que também não existe, que criou tudo que a gente vê, que a gente conhece, que também não existe. Então é uma loucura, mas é uma coisa que foi, né, ou seja, embasada por muitos filósofos ao longo da história e até hoje por muitas pessoas. Mas então, quem vive dessa maneira, quem vive com esse pensamento, quem consegue vibrar com esse pensamento, muitas vezes traz isso. Ou seja, uma pessoa que não tem freios na sociedade. Eu vou fazer aquilo que eu gosto, eu vou fazer aquilo que eu quero e não faz diferença nenhuma. Nenhuma. Se isso vai fazer bem ou se vai fazer mal para as outras pessoas. Se isso é bom ou ruim para a sociedade. Não faz diferença nenhuma. Se eu vou magoar outra pessoa, eu não vou magoar. O negócio é o seguinte, ó, hoje eu tô... Você usa as pessoas, né? Eu uso porque me faz bem. Amanhã eu mudei de ideia, acabou. Não interessa se eu vou magoar, se eu vou... Não interessa. Porque não há perspectiva, nada tem propósito, nada existe. Então, o niilismo ele rompe todos os traços de fraternidade, todos os traços de solidariedade e ele acaba ruindo realmente, ele acaba dificultando a base da sociedade. Se o niilismo cresce, a sociedade, a base dela é absolutamente prejudicada. Então, é aquela história mais ou menos assim. Imaginem pessoas nihilistas, pessoas que não acreditam no futuro, no porvir, em vida após a morte. E de repente você sabe que, né, chega uma notícia aí que está vindo um meteoro, né, um grande meteoro aqui que vai bater na Terra daqui a 2 meses. Daqui a 2 meses vai colidir com a Terra. Gente, o que acontece com o planeta Terra nesse período? Nós vamos ter aí realmente a grande divisão entre os nihilistas e não nihilistas. Né? Porque os nihilistas vão fazer o quê? Eles, sabendo que tudo vai acabar, que vai se terminar, a primeira pergunta que é, para que eu vou trabalhar?
Para que eu vou progredir? Para que eu vou me instruir? Para que eu vou orar? Para que eu vou respeitar o próximo? Não vou respeitar. Ó, daqui 2 minutos acabou, eu vou fazer o que eu quiser. E aí começam realmente aquelas hordas de pessoas saqueando, aquelas hordas de pessoas se matando, hordas de pessoas fazendo mal uns aos outros, como se não houvesse amanhã, porque de fato eles acreditam que não há amanhã. E infelizmente a gente vê isso, né, já acontecendo com qualquer distúrbio social, alguma coisa, já começa aqueles movimentos na rua, e saques e tudo mais. Enfim, a humanidade não precisa muito para que esses nihilistas, diante de um fato, diante de uma situação, comecem a atuar de uma forma absolutamente antissocial. Então, assim, o que fazer se daqui a um tempo eu soubesse que o mundo ia acabar? Eu vou me submeter à ordem de alguém, à vontade de alguém? Vou respeitar hierarquias? Claro que não. Né? Se eu sou um niilista, se eu não acredito no nada que vem depois. E olha, o nosso mundo, não é verdade que ele é assim em muitos lugares? Tem muitos lugares que há uma prevalência, né, de niilistas. E às vezes são a roda, pessoas, grupos de niilistas. É um pensamento de boa parte da população, de uma parte maior do que deveria. E nós vamos entender o seguinte, que a desgraça no mundo só não é maior porque na maioria dos incrédulos, do que se falam, não, eu sou incrédulo, não acredito em nada após a morte e tal, na verdade, ele sabe por dentro dele que é mais por uma ignorância de conhecimentos do que uma real incredulidade dentro de si mesmo, de falar, não, realmente não existe. No fundo, inconscientemente ele fala, eu não sei o que existe. Né? É muito mais porque a intuição, aquilo que a gente comentou, a intuição da alma vem e diz, eu não sei o que existe, mas eu não posso afirmar com toda certeza que não exista. E esse medo, essa dúvida, ela refreia as pessoas, muitas pessoas. Né? Porque se não fosse por isso, se todo mundo tivesse nesses nihilistas a convicção plena de que não existe nada após, então o nosso mundo hoje estaria em caos e no niilismo crescente dentro de uma sociedade, a sociedade se acaba. Você não tem como manter uma sociedade dentro do niilismo, dentro dessa falta de crença do nada. A falta de crença no nada, né? Ou então, o que acontece é isso, esse é um niilismo, que muitas pessoas ficam aí, né, namorando, mas que na verdade vai contra a base da sociedade, vai contra a base do espírito e vai contra a lógica. Porque, de novo, percebam, o niilismo ele coloca lá em cima um Deus que é o acaso, um Deus que não existe. E com base nisso ele constrói toda uma crença ou uma descrença generalizada. Isso acaba indo para a sua vida pessoal, isso acaba indo para a sociedade. Mas é claro que a humanidade, na sua evolução, ela teve que tratar do niilismo, ela teve que pensar, ela filosofou. A gente tem que entender quais são as opções. Tudo ou nada. Então nós temos outras doutrinas, outras situações que apareceram no meio do caminho que vocês vão conhecer, que vocês vão, né, identificar e de alguma forma pode até ser que vocês acreditem numa parte disso ou daquilo, mas vamos desenvolver isso. Então, uma segunda grande doutrina entre esse tudo ou nada é a doutrina da absorção no todo universal. O que significa isso? Quando a gente morrer, né, essa doutrina entende que não, você não é um nada, existem coisas assim. Só que a sua alma, ela volta ao todo universal. Então você volta ao todo. Então, nessa doutrina, cada pessoa quando nasce, ela é como se ela assimilasse uma parte do todo e essa parte do todo fosse a sua alma. Então a alma dela vem e encarnaria, mas encarnou porque ela se destacou do todo naquele momento de encarnar. E quando ela morre, essa alma volta de novo ao todo e ela se perde então, né, no sentido da nossa personalidade, da nossa individualidade, como uma gota do oceano voltando de novo ao oceano. Então você era oceano, passou a ser uma gota e da gota você volta de novo a ser o oceano. Só que quando você volta a ser oceano, você volta não mais a ser você. Você volta a ser o todo.
Essa teoria ela é um pouco mais avançada do que o materialismo puro, né, do que o niilismo, porque ela admite que exista alguma coisa após a morte, né, ao invés do não existe nada após a morte. Então ela já é um avanço. Mas as consequências nefastas dessa doutrina são as mesmas do niilismo. Porque no final das contas a pessoa pensa, poxa, mas ok, eu vim do todo, estou existindo aqui como indivíduo, como eu mesmo, mas eu volto para o todo e eu perco minha personalidade, eu perco minha individualidade. Se eu deixo de ser eu de novo, então qual a vantagem de eu existir? Qual a vantagem das minhas experiências? O que importa eu ser eu? O que importa eu subsistir, eu passar pelas minhas preocupações, etc, etc. Então, da mesma maneira como agora eu não volto para o nada, porque não é que não existe nada, mas eu volto para um todo. Ou seja, é como se o meu futuro fosse anulado. O meu futuro como indivíduo fosse totalmente anulado. E a vida presente, então, de novo, é só o que interessa. Eu tenho que aproveitar agora o que eu estou vivendo, curtir ao máximo, porque amanhã eu volto para o todo e então eu deixei de viver como eu, como indivíduo. Essa minha vida individual deixa de existir. E as consequências, então, acabam sendo as mesmas. Elas acabam destruindo um tecido social e acabam atrapalhando, né, a própria pessoa e a sociedade como um todo. Então, o destino, para quem acredita nessa doutrina da absorção ao todo universal, o destino da nossa alma é tão perturbador praticamente quanto voltar ao nada. É engraçado isso, né? Mas voltar ao nada ou voltar ao todo e você perder sua individualidade de novo é tão perturbador quanto. Pois bem, as filosofias desenvolveram, né, muitas ideias diferentes e surge uma nova doutrina que é a doutrina do panteísmo. O panteísmo, vocês já devem ter ouvido falar também. O que é o panteísmo? No panteísmo, Deus é o conjunto. O que é Deus? Não, Deus agora é o conjunto de todas as inteligências reunidas. Então perceba, eu não estou mais falando de um todo e que eu me destaco do todo para voltar ao todo. Não, eu estou falando que agora o todo, na verdade, não é um todo. O todo são muitas inteligências separadas, mas que, quando consideradas como um todo, elas são Deus. É cada indivíduo sendo uma parte do todo. E Deus, portanto, é a soma desse todo, é a soma de todas essas partes. Então, eu sou um indivíduo, mas eu sou também parte do todo. Só que na ideia, e aqui nós vamos separar, ou seja, na ideia que eu sou parte do todo, na ideia de que eu sou a divindade também, eu sou uma parte da divindade real, mas a minha inteligência ela é individual. Então eu tenho minha individualidade e minha individualidade é Deus. Então veja, não é que, né, eu não sou apenas parte de Deus, eu sou Deus. Nessa ideia, o que acontece? Só para a gente entender claramente. Não existe um ser superior independente. Quando a gente fala Deus, né, um ser superior independente, regendo o conjunto da obra, hierarquicamente superior. Não. Então o universo seria uma imensa república de várias inteligências separadas. Então não teria chefe. Né? Ou então cada um é o seu próprio chefe. Cada um é a sua própria, cada consciência tem a sua própria realidade, seria o seu próprio chefe, por assim dizer. Mas o que acontece? Essa doutrina, né, que traz essa questão do panteísmo, ou seja, então todo mundo é Deus de alguma maneira, tem algumas questões que precisam ser elaboradas. Então, primeiro, não se pode conceber divindade, né? A gente não consegue pensar num Deus sem uma perfeição absoluta, né? Porque Deus tem que ter a perfeição. Deus é perfeição. Isso é um conceito, é uma base de Deus, é uma base intuitiva de Deus. Deus tem que ser a perfeição, porque se ele não for perfeição, ele não consegue existir as coisas do universo como elas são. O universo não consegue se equilibrar, o universo não consegue ser a si próprio se não tiver perfeição. E aí, dentro do panteísmo, falta a perfeição para o universo, falta a perfeição para Deus. Porque como um Deus perfeito pode ser formado de várias partes imperfeitas. Então seriam várias partes imperfeitas
E essas partes imperfeitas individualizadas formariam um Deus perfeito. Então, mas essas partes que formam o Deus, elas precisam progredir, elas precisam evoluir, são imperfeitas, elas precisam evoluir. Como é que as partes precisam evoluir e o todo não precisaria evoluir? Então são pensamentos e filosofias que vão contra, né, a filosofia do panteísmo. Outra coisa, então, por exemplo, né, cada parte tem que ser submetida à sua evolução. Se cada parte está evoluindo, então significa que Deus também estaria evoluindo. Se Deus está evoluindo constantemente, então na origem, se a gente voltasse no tempo, na origem eles seriam totalmente um ser imperfeito. E não há como a gente imaginar um Deus imperfeito criando um universo perfeito. Então, né, como que pode também um ser imperfeito, nessa situação, formado de várias ideias diferentes de vários deusezinhos, vamos dizer, por assim dizer, que o formam, conceber leis harmônicas e universais tão precisas? Porque vocês imaginem, né? Ou seja, duas pessoas já não se entendem, 3, 4, imaginem infinitas pessoas não se entendendo ou com ideias próprias, formando leis universais harmônicas e perfeitas. Não faz sentido. Então, isso começa a demonstrar que essa teoria do panteísmo tem alguma coisa também que ainda está faltando, né? Tem alguma coisa que não está certa, que ainda está faltando. Agora nós vamos falar, né? Ou seja, mas vocês entenderam, ou seja, não é que nós vamos falar sobre a divindade em nós, mas não é isso que nós estamos falando aqui no panteísmo, nós estamos falando de sermos Deus mesmo. Sermos Deus no lugar de um Deus maior, onde não existe essa centralização hierárquica. Bom, então o homem, diante dessas teorias, dessas doutrinas, tem 3 alternativas. Primeira alternativa, o nada. Vamos ao nada. Segunda alternativa, absorção ao todo. Eu volto e sou absorvido pelo todo novamente, deixo de existir como eu e volto a ser o todo. E terceira, não, eu tenho uma individualidade de alma, eu fui criado com uma individualidade e depois da morte eu volto com essa individualidade outra vez para uma outra esfera, para uma outra dimensão, mas eu permaneço com essa individualidade. E esta teoria, essa terceira doutrina, que tem sido mais lógica e tem sido a base de todas as religiões do mundo. Porque as outras são doutrinas. As religiões mesmo, né, com dogmas, todas elas partem do princípio de que nós temos a nossa individualidade e de que nós vamos continuar tendo a nossa individualidade quando a gente sair daqui. Então a gente vai para lá e continua com essa individualidade. E se a alma continua com a sua individualidade quando sai daqui, vem a pergunta para todas as religiões: para onde vai a alma? Para onde a sua individualidade segue? E todas as religiões igualmente começam então a adotar o princípio, começam a tentar explicar para onde vai essa alma, para onde vai essa individualidade, e começam a surgir conceitos, porque dependendo de onde você vai ser feliz ou você vai ser infeliz. E a gente começa a criar então aqui os conceitos de céu e o conceito de inferno. Nós começamos a criar aqui o conceito de você pagar certas situações ou de você aproveitar e gozar no futuro pelo bem que você praticou, pelos atos que você praticou. Essa dicotomia e essa ideia então do céu e inferno, ela é consequência direta do entendimento de que a alma permanece com sua individualidade após a morte. Então, é justamente essa situação que começa a trazer para o homem a sua conexão maior com a espiritualidade. Ou seja, então a gente passou por várias doutrinas, várias ideias e tudo mais, mas dentro desta ideia da individualidade é que a gente começa a encontrar, de fato, o nosso propósito de vida, a nossa razão de ser, as nossas expectativas futuras, que a gente começa a compreender as demais dimensões. Então, tudo isso vem a partir desta ideia da manutenção da individualidade. Então,
Se nós pegarmos, por exemplo, o Espiritismo que tem a lógica, ou seja, ele tenta manter justamente dentro, pelo menos como padrão, como origem do Espiritismo, que é a origem de Kardec, é a ideia do raciocínio, a ideia da gente pensar, de unir ciência e espiritualidade, de estar aberto a aquilo que tem lógica. Por que a lógica é importante? Porque Deus é sábio, sabedoria infinita. Então, diferente do acaso que a gente estava conversando, ou seja, que o acaso é a absoluta falta de lógica, mas que cria tudo, né? Nós temos Deus com absoluta lógica. E dentro dessa lógica nós temos leis universais, temos regras, e as coisas acontecem de acordo com elas. Então o homem aqui começou, desde a antiguidade, principalmente, né, nas filosofias orientais, religiões orientais, a começar a tentar entender quais são as regras divinas, quais são os regramentos, as leis universais. Porque quando eu começo a entender as leis universais, eu posso colocar o homem dentro das leis universais e, portanto, coloco a minha vida dentro desse ciclo das leis universais e eu começo a compreender melhor quem sou, para onde vou, o que estou fazendo, o meu propósito, e com isso eu vou encontrando dentro de mim o meu caminho, a minha felicidade, a minha prosperidade, o meu crescimento. Uma coisa está ligada à outra. Mas tudo isso é evolução, tudo isso é preciso história, é preciso experiências, né? São precisas práticas para que a gente consiga cada vez mais estar mais próximo desse entendimento todo. Então, dentro dessa nova doutrina, Deus e alma não se confundem. Deus é Deus, alma é alma. Existe Criador e existe criatura. O Criador criou a criatura. E a criatura, ela foi criada de uma forma simples e ignorante. Ou seja, ela foi criada plena, ela foi criada sem nada. Foi criada imperfeita. Enquanto Deus é perfeição pura e sempre existiu, sempre vai existir, a criatura é criada. Então ela tem um momento de criação. E ela é criada imperfeita. Ou seja, ela é apenas uma consciência, ela é uma fagulha divina. Olha a diferença aqui. Então essa alma é criada à imagem e semelhança de Deus, no sentido do DNA divino, no sentido da fagulha divina, no sentido da vida, no sentido da consciência. Mas não no sentido de que ela é igual a Deus, de que ela é Deus. Não, essa fagulha, essa consciência aqui criada, que vai ter individualidade, ela vai começar a desenvolver, vai começar a experimentar, vai começar a crescer e vai expandir a sua consciência. E conforme ela expande a sua consciência, ela também começa a co-criar o universo, ou seja, a fazer suas próprias criações, mas sempre sobre uma hierarquia de Deus, várias criaturas, e você, onde você começa a co-criar dentro de regras universais, dentro de hierarquias próprias. Mas sim, começa a co-criar, começa a colocar sua vontade para o mundo e para o universo, e você começa então a ter como um semideus, né? Como um deusinho com D minúsculo, mas cada vez mais poder para co-criar coisas maravilhosas no universo. Se a gente pega a humanidade, por exemplo, o que é um computador, um foguete? São cocriações, não estava na natureza. Deus não criou o foguete nem o computador diretamente, mas ele criou a criatura que, expandindo sua consciência, desenvolvendo, aprendendo, estudando, conseguiu co-criar um computador, co-criar um foguete, e no futuro vão co-criar coisas mais maravilhosas ainda, e vamos começar a co-criar até vidas em outros planetas que nós vamos levar, que vamos, né, acompanhar. Tudo isso vai acontecer. Né? Então nós somos como deuses com D minúsculo. Assim como a Terra já tem e teve seus deuses com D minúsculo aqui, inclusive auxiliando a humanidade na sua evolução, no seu crescimento, no seu desenvolvimento como seres humanos. Mas percebam, apesar de você ser Deus, o Deus com D minúsculo, que pode ser qualquer consciência individual, ele tem a sua limitação, ele está dentro de certas hierarquias e regras. Ele não é Deus absoluto, diferente do panteísmo, como a gente viu, onde cada um seria o próprio Deus, cada um seria propriamente o Deus e a soma de cada individualidade criaria o Deus maior. Percebe a diferença? Então tem uma grande diferença aqui para a gente entender e compreender. Então a gente tem esse poder de cocriação, mas a gente nasce simples e ignorante e vamos então desenvolvendo, vamos expandindo a nossa consciência
sempre mantendo a nossa individualidade, sempre mantendo aquilo que somos nós, mas somos nós cada vez mais expandidos, somos nós cada vez com mais compreensão sobre a divindade, com mais amor incondicional dentro de nós, com mais força, enfim, somos nós cada vez mais parecidos com Deus conforme a gente evolui, né? Conforme a gente cresce, a gente vai ficando mais parecido com Deus na sua grandeza de amor universal, mas ainda assim, sempre longe, sempre aprendendo, sempre crescendo, numa escala infinita, co-criando o universo infinitamente, com dimensões infinitas, enfim, uma coisa que está sempre, né, acontecendo, sempre em movimento, né, como um grande fractal, que é o universo, que está sempre se redescobrindo, sempre se expandindo, sempre nascendo de si próprio e criando coisas maiores ainda. Então, nós temos sim a divindade dentro de nós, né, possuímos essa divindade, essa fagulha, esse DNA, essa imagem e semelhança, mas sem sermos o próprio Deus. Somos Deus dentro da nossa linha limite, dentro daquilo que nós podemos co-criar. Então, o destino de cada alma, o destino de cada pessoa depende muito daquilo que ela aprendeu, da sua consciência expandida, das qualidades pessoais que ela possua. Existem muitos níveis espirituais justamente por isso, porque existem criaturas em vários níveis de evolução, em vários níveis de crescimento. E é o que justamente vai separar uma alma do primitivo de uma alma de um espírito mais sábio. E por consequência, por terem frequências diferentes, expansões, né, de consciências atingidas diferentes, tudo diferente, elas vão também viver em dimensões, em situações diferenciadas. Daqui é a escala dos mundos. Nós temos o mundo primitivo, o mundo de expiação e provas, mundo de regeneração, mundo feliz, mundos superiores, enfim, porque cada alma, de acordo com aquilo que se desenvolveu na sua individualidade, na sua personalidade, vai então viver numa dimensão, numa situação diferente, onde ela vai poder continuar co-criando dentro daquele seu nível, dentro daquela sua parte, né, do seu nível evolutivo. E, principalmente, quando nós entendemos tudo isso, cada alma passa a ser responsável pelos seus atos. Nós não temos mais, ou seja, a irresponsabilidade, porque se eu sou Deus, eu faço o que eu quiser. Se eu não existo, se existe um nada depois, é o niilismo, eu faço o que eu quiser. Eu não tenho responsabilidade nenhuma. Aqui não. Aqui nós temos responsabilidade pelos nossos atos. Por quê? Porque nós temos o futuro, nós temos a expansão de consciência, nós temos leis universais que nos regem, e essas leis são de amor incondicional. Então, tudo aquilo que eu faço para o próximo, eu respondo. Porque o que eu desequilibro no universo, eu sou obrigado a reequilibrar. O que eu faço ao próximo, eu sou obrigado a reparar. Eu sou obrigado a aprender que eu fiz errado, ir lá e reparar, e ajustar, e ensinar para o próximo, para os outros, que olha, isso aqui é errado. Por que é errado? Porque eu aprendi que é errado, porque eu entendi que é errado. Então, existe uma responsabilidade individual sobre cada consciência, sobre cada pessoa, que a gente classifica aqui, né, na humanidade como bem ou mal. Então, a gente costuma falar de bem ou mal, mas na verdade, o que é o bem ou mal? São justamente comportamentos. Comportamentos que nós fazemos mais direcionados ao amor incondicional e comportamentos que nós fazemos menos direcionados ao amor incondicional. Todos eles geram a nossa responsabilidade pessoal. E para que isso exista, e para que todo esse mecanismo faça sentido, no meio disso tudo está o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é justamente o que nos faz ser o que somos, que faz com que essa nossa fagulha divina, que essa nossa individualidade, que essa nossa personalidade possa exercer a sua personalidade, possa exercer a sua individualidade. Porque se nós formos indivíduos, mas não tivermos o direito de escolher, de decidir o que queremos fazer, de tomar as decisões que entendemos corretas ou não, se nós não tivermos este direito, esse livre-arbítrio, então não faz sentido nenhum termos individualidade. Não faz sentido nenhum termos personalidade. Aliás, seria uma grande injustiça divina, né? Dar para a gente personalidades, individualidades e não deixar a gente praticar essa individualidade. Mas não é isso que acontece. A gente pode e deve praticar.
Aqui entra o livre-arbítrio dentro das nossas individualidades e por consequência entra aqui também a responsabilidade. Porque toda vez que eu tenho livre-arbítrio, eu tenho responsabilidade. Então Deus fala, faça o que quiser, aprenda como quiser, mas você terá responsabilidade sobre os seus atos de acordo com as leis universais. E aqui só para a gente continuar citando a lei maior do amor incondicional. Toda vez que a gente, de alguma forma, afrontar essa lei maior do amor incondicional, então nós vamos ter que reparar, nós vamos ter que ajustar, nós vamos ter que reaprender, nós vamos ter que recomeçar. Então este trabalho é constante, esse trabalho é incessante. E é justamente quando a gente começa a compreender que, poxa, eu tenho a minha individualidade, eu tenho a minha responsabilidade, eu tenho o meu livre-arbítrio, eu comecei a co-criar neste mundo e eu tenho na minha mente a importância do futuro. O que é o futuro para a alma? O futuro para a alma é saber, eu quero estar numa consciência mais expandida, eu quero estar numa dimensão mais feliz, uma dimensão mais agradável, uma dimensão melhor. Eu começo então a olhar para o meu futuro e desejar a minha evolução própria, desejar o meu caminho. Então, naquela história que a gente comentou aqui no começo, se daqui a um pouco a gente souber que daqui a 2 meses vai cair um meteoro aqui que vai destruir tudo, eu não vou, por causa dos meus desejos materiais, sair por aí fazendo mal aos outros, roubando, matando e fazendo coisas piores. Eu não vou sair por aí fazendo isso. Por quê? Porque a minha perspectiva nunca foi de um nada no futuro. Ao contrário, ela pode até acabar a parte da matéria daqui a 2 meses, com o meteoro caindo na Terra, mas eu continuo na parte espiritual. E a parte espiritual é eterna. Então isso me dá perspectiva de futuro, perspectiva de vida e principalmente propósito de vida. Porque qual que é o nosso propósito de vida no final das contas? Por que estamos aqui? Estamos aqui justamente para expandir a nossa consciência, para praticarmos, para experimentarmos, para aprendermos com tudo isso, consertarmos o que errarmos, para retificarmos o que fizemos certos, e com isso a gente está sempre aumentando, estamos sempre expandindo essa consciência, evoluindo como entidades, como almas individuais, como consciências, e assim fazendo o mundo cada vez melhor. Estamos numa fase de transição planetária onde ainda temos 2 lados. Temos ainda as pessoas espiritualizadas que compreendem a importância desse futuro espiritual e que trabalham por esse futuro espiritual, seja dentro de uma religião, seja fora de uma religião, mas tem esse propósito. E temos também um grupo de pessoas ainda nihilistas, que não conseguiram acordar para a própria realidade, não conseguiram acordar ainda para a realidade do universo, que continuam achando que o nada prevalece, que o nada é Deus. Continuam não acreditando em si próprias, porque no final das contas elas acham que se Deus não existe, elas também não existem, é tudo uma grande mentira. Ou seja, então que a consciência é um monte de célula empilhada que mente para você dizendo que você tem consciência e você acredita e você vive. São loucuras, são loucuras. Mas, enfim, temos uma grande parte da sociedade ainda presa a esse materialismo todo. E nós estamos num momento nessa transição planetária que é justamente isso. Nós estamos nesse confronto onde é importante para o próximo passo do planeta Terra a gente definir se nós vamos continuar acreditando no nada e, portanto, tanto faz o que eu faça ao outro, tanto faz se há outros povos passando fome, se há pessoas sendo violentadas, se há guerras, o importante é se minha empresa está com lucro, se eu tenho poder, se eu não tenho poder, não interessa se o povo está escravizado, o importante é que eu esteja no poder. Enfim, é sempre aquela questão do aproveitar o agora, viver o agora, e porque nada tem responsabilidade, e eu quero curtir ao máximo o poder ou o dinheiro que eu tiver neste instante aqui, ou colocar as minhas vontades, nem que seja através da guerra, da destruição, enfim, e assim por diante. Então, neste momento, esse despertar de consciência coletivo, ele está acontecendo justamente para isso, para começar a despertar algo que já está na intuição de cada alma lá dentro, que é uma certeza de que diz assim, olha, nós existimos, Deus existe, a vida após a morte existe, e você está errado.
E de alguma maneira você vai ter que responder por isso. Isso está no inconsciente dessas pessoas. Mas é importante que saia do inconsciente e comece a vir para o consciente. E as energias da Terra, a evolução da própria Gaia, né, do planeta Terra, nesse momento de transição, a gente tem migrando para uma dimensão superior, ela ajuda com que essa intuição interna aflore e que essas pessoas comecem a ter esses insights e comecem a perceber que algo mais existe. E daqueles que já estão mais espiritualizados, o importante é o exemplo, porque não adianta só a gente se espiritualizar sem o exemplo, porque o exemplo dessa espiritualidade, do dia a dia, da atitude, da forma de ser, que vai contaminar essas outras pessoas que ainda estão dormindo, que vai contaminá-las para que elas despertem. É esta forma, essa atitude, tudo que vai fazer com que essas pessoas percebam realmente aquilo que está acontecendo ao seu redor, a realidade do mundo, a realidade do universo. Então, gente, é isso, né? Eu queria rapidamente com vocês aqui hoje passar por essa história, contar um pouquinho aí dessas filosofias, dessas principais doutrinas que nos fazem chegar onde estamos hoje, onde chegamos. E lembrando que, apesar de estarmos aqui hoje, tem pessoas ainda aqui para trás. Não adianta culpá-las, não adianta nada, porque a culpa é de todos nós. Nós estamos criando uma sociedade onde a gente acaba apoiando a materialidade em tantas frentes, em tantas as frentes. E aí, quando uma pessoa só acredita na materialidade, a gente não pode culpá-la. A gente tem que entender a nossa responsabilidade coletiva nisso tudo e começar a trabalhar a nossa responsabilidade coletiva para modificar isso. Então essa é a nossa função agora, nesse momento de transição planetária, né, neste momento em que a Terra está passando. E acho que é aí que cada um de nós precisa focar e se preocupar para transformar a cada dia. Ok? Gente, nós vamos agora, no mês que vem, falar muita coisa sobre, né, ou seja, sobre o nosso autoconhecimento, vamos falar de meditação, vamos falar de viagem astral, vamos falar, enfim, dessa transformação interna para a gente finalizar em 2022 com a nossa consciência no máximo, ok? Estaremos juntos, nos encontramos então na quinta-feira que vem. Eu peço a todos vocês que deem um like, deixe o seu like aqui, que ajuda bastante o canal a distribuir suas mensagens e não custa absolutamente nada, é gratuito, né? E você que não conhece o canal, que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo a essa nossa grande família de luz e inscreva-se, ative o sininho, seja o primeiro a receber as nossas notificações. E mais uma vez, se você quer participar do nosso grupo de WhatsApp, participe, será muito bem-vindo, basta entrar em www.despertandopessoas.com/seguidores. despertandopessoas.com/seguidores. Gente, um forte abraço, muita luz a todos vocês e até já!